Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para comentar um pouquinho sobre um dos capítulos do meu livro. Algumas pessoas me perguntaram, tiveram algumas curiosidades sobre esse conto e eu gostaria de comentar um pouquinho com vocês sobre ele, certo? Então, o conto que eu vou comentar aqui é o capítulo 4. Quando o seminarista se relaciona com Débora, certo? Então o seminarista é convidado para uma igreja, seu amigo Oswaldo convida, durante o mês de maio, e o seminarista, durante a celebração, faz a meditação antes da leitura do Evangelho, e nesse momento, durante o canto de aclamação do Evangelho, ele, bem concentrado, ouve uma voz extremamente linda, que penetra na sua mente e o desconcentra totalmente. Ele fica totalmente desconcentrado, querendo saber de quem é aquela voz. A celebração segue e ele ainda é perturbado com aquilo. E tentou ver de todas as formas de onde saiu aquela voz e não conseguiu encontrar. Ao final da celebração, eu vou ler aqui um texto para vocês. Então, obviamente ele não podia sair da celebração sem saber de quem era aquela voz que o deixou perturbado. Então aqui segue um trecho do livro. Dirigi-me ao coral e à equipe de liturgia e perguntei: de quem era aquela voz magnífica que cantou a aclamação do Evangelho? É de Débora, pronunciou o presidente do grupo de liturgia. Nesse instante, uma jovem que estava de costas se virou e falou: ouvi alguém pronunciar meu nome? Foi o seminarista que ficou encantado com sua voz e queria saber quem era a dona dela. Respondeu mais uma vez o presidente do grupo. Comenta o seminarista: sua voz é muito mais que uma voz. É o próprio Deus falando a nós. Aí eles mantêm o primeiro contato, ela agradece pelos elogios e eles começam a conversar um pouquinho, ficar ali durante alguns minutos até o final da liturgia por completo. Ele recebe um convite de voltar à igreja, é o que acontece, e aí eles têm alguns encontros, alguns momentos de encontros formais lá na igreja, certo? E de repente, depois de alguns dias, eles começam a se relacionar, e do nada ele recebe um convite do padre da paróquia para fazer uma viagem. Ele achou aquele convite estranho, porque o padre não era próximo dele e nunca tinha o convidado para viajar juntos, mas de repente ele não tinha o que temer e de repente foi com ele. No meio da viagem, o padre interroga o seminarista, pergunta qual a relação que ele tem com Débora, e obviamente que ele vai dizer que é uma relação normal, amigável. E aí o padre vai fazendo perguntas, como que já sabendo da história, do que acontecia entre os dois, entre Débora e o seminarista. E de tanto insistir nas conversas, o padre chega a fazer um pedido, quase que uma ordem, para o seminarista. Ele diz assim: terás de deixar Débora de lado. Aí o livro continua dizendo: aquele pedido quase uma imposição me deixou sem palavras e respostas. Fiquei um bom tempo só olhando para a estrada e morrendo de raiva por dentro. Estava num dilema muito triste e difícil. Achei melhor não falar nada e deixar o tempo passar, para ver se surgia um outro assunto e aquela conversa cessava. É claro que o padre não ia se dar por conta. Tempo depois voltou à ideia, à história inicial,
certo? E aí o cenarista, perguntando o porquê da pergunta, ele diz que, questionando a pergunta se ele não está sabendo de nada, ele não desconfia de nada. Ele disse, não. Ele disse, por acaso, Débora é sua sobrinha, é sua afilhada, o que ela é sua? E aí o padre diz, ela é minha namorada. E agora o clima fica tenso entre os dois, porque o cenarista já se relacionava com Débora, e aí naquele momento ele descobre que essa mesma Débora era a namorada do padre. E aí fica a questão, o que ele vai fazer agora? Ele continua com Débora, desobedecendo a determinação do padre, permite que o amor fale mais alto, ou obedece ao padre para não ter confusão com o reitor, com a igreja, com nada, ninguém deixa de lado, e simplesmente esquece Débora e segue a vida dele normal. E aí, o que vocês acham que vai acontecer? Fica aí uma pergunta. Também a questão qual é a posição de Débora diante disso, o que Débora tem a dizer. Realmente Débora continua namorando com o padre ou não? Bem, são essas questões que eu quero deixar para vocês. Gostaria de convidar mais uma vez para adquirir o livro, ler o livro. Tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Então, nas próximas, de repente, eu comento também outros capítulos do livro. Boa leitura, valeu, até mais.